Boa noite, pessoal. Estamos aqui, para nossa aula de educação física. Não apareceu ninguém, então a gente vai com essa aula aqui dessa forma, que é para vocês conseguirem assistir. Vou postar essa aula no YouTube e também vou colocar ela para vocês no grupo. Bom, então hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre os Jogos Olímpicos. O que são os Jogos Olímpicos? Na verdade, a gente sabe que nós estamos vivendo esse período agora, justamente esse evento que ele consegue congregar, consegue reunir muito mais pessoas do que a própria reunião da Organização das Nações Unidas. Ou seja, o esporte, mais uma vez, ele mostra o potencial dele de unir as pessoas, de reunir. Então, nós estamos vivendo, nesse momento, a Olimpíada de Tóquio, que é um dos eventos dos Jogos Olímpicos. Como assim, professor? Não são a mesma coisa? Sim e não. Jogos Olímpicos, na verdade, são a instituição que vem desde a antiguidade. E cada edição dos Jogos Olímpicos é chamada de Olimpíada. Por isso que há 5 anos atrás nós tivemos a Olimpíada do Rio de Janeiro. Estamos tendo atualmente a Olimpíada do Japão, de Tóquio. E nós teremos daqui a 3 anos a Olimpíada de Paris. Okay? Todos eles que fazem parte do evento Jogos Olímpicos. Mas o que é que são os Jogos Olímpicos, na verdade? Então, os Jogos Olímpicos, eles são a criação dos gregos. Os gregos, eles trouxeram para nós uma série de contribuições para a humanidade. Os gregos contribuíram com a matemática, com a astronomia, com a medicina, e também contribuíram muito com a parte de exercícios, de atividades físicas. Um exemplo disso é justamente a criação dos Jogos Olímpicos. E o que é que são esses Jogos Olímpicos? Na verdade, a competição esportiva, ela era muito mais um detalhe. Os Jogos Olímpicos, na verdade, eles eram um evento de celebração dos deuses. A civilização grega, ela era uma civilização politeísta. O que é que significa isso? Eles acreditavam em vários deuses. Por acreditar em vários deuses, eles gostavam de fazer homenagens. E uma oportunidade que eles encontraram para fazer essas homenagens era justamente durante festivais. Então, esses festivais que eram culturais e também esportivos, eles surgiram há aproximadamente 2.500 anos antes da chegada de Cristo na face da Terra. Ou seja, nós temos aí quase 5.000 anos que os Jogos Olímpicos eles acontecem na história da humanidade. Eles estão divididos basicamente em 2 períodos: os Jogos Olímpicos da Era Antiga e os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os da Era Antiga são esses que foram criados pelos gregos com um formato de festival cultural e esportivo para homenagear os deuses. E de onde é que surgiu o termo Olimpíada? Esses festivais eles aconteciam em várias cidades e estados da Grécia. E o festival em homenagem a Zeus, o maior de todos os deuses da mitologia grega, da religião grega, acontecia justamente na cidade de Olímpia, aos pés do Monte Olimpo. Mas em todas as outras cidades existiam outros festivais. O mais famoso, justamente por homenagear o maior dos deuses, foram justamente os Jogos Olímpicos. Então, assim, os Jogos Olímpicos eles tinham uma importância tão grande, tão elevada, que eles eram um evento capaz até de parar guerras. Se estivesse acontecendo um conflito, ele era imediatamente suspenso. Tão alto que era o grau de importância desses jogos para a humanidade. E um detalhe muito interessante é que, apesar deles acontecerem há muito tempo, os registros deles são relativamente recentes, vão ser aí do século VII, século VIII a.C. E nesses registros aparece o primeiro campeão olímpico, que era um padeiro chamado Coroebus de Elis. Ele era um padeiro da cidade de Elis, se chamava Coroebus. E a partir desse período, ali por volta de 776 a.C., começaram a ser registrados de uma maneira mais detalhada os eventos dos Jogos Olímpicos. E para ser campeão, cada um conseguia? Na verdade, não. O que é que vai acontecer? Nas competições da época,
Você não disputava um evento, apenas um esporte, como é atualmente. Hoje o atleta se especializa em futebol e ele disputa a competição de futebol. Ou ele se especializa em vôlei e vai para a competição de vôlei. Na época, os atletas disputavam todas as modalidades. E que modalidades eram essas? Era o atletismo, a luta, que utilizava movimentos de imobilização e de desequilíbrio, o pugilato, que era o boxe, onde eram golpes utilizando o punho, a corrida, o salto em salto em distância, o arremesso de dardo e o arremesso de disco. Mas aí qualquer pessoa podia participar desses jogos? Não. Na verdade, os participantes, eles eram apenas algumas pessoas selecionadas. Como quem, por exemplo? Primeiro, só podiam participar os gregos. Em segundo lugar, tinham que ser patrícios, ou seja, eles tinham que ter posses. E em terceiro lugar, só podiam participar os homens. Mulheres não eram permitidas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E ao vencer, o que é que essas pessoas recebiam? Elas recebiam a glória de serem considerados campeões olímpicos, talvez fosse o que de maior tivesse, e também recebiam de forma simbólica uma coroa de louros. Aquela folhinha que a gente bota para dar gosto na feijoada, se fazia uma coroa com aquela folha e se premiava o campeão olímpico. Boa noite, dona Antônia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Dona Antônia, o que é que acontece? Eu esperei o pessoal, né? Não sei por qual motivo, não foi possível alguns entrarem. Então, o que foi que eu fiz? Eu estou gravando a aula, certo? Aí a senhora entrou, eu já passei alguns slides. Então, eu estou gravando, vou subir esse vídeo tanto no YouTube, como vou colocar lá no grupo se couber. Não sei se pelo tamanho do vídeo vai caber lá para eu postar. Mas como é um vídeo, e por mais que apareça só a letrinha para mim aqui do nome Antônia, eu preciso da autorização da senhora. A senhora permite? Ok, permito. Tá bom. Pois eu vou dar seguimento aqui, tá bom, dona Antônia? Qualquer Ok, dúvida pode falar que a gente tira. tá Hoje a gente ok. está falando um pouquinho sobre os Jogos Olímpicos. Esse evento que a gente liga a televisão, a gente vê que estão falando dele, né? Então a gente está vendo um pouquinho da história dele, de onde é que ele veio, como é que ele surgiu. Então, os eventos, alguns são semelhantes aos que já acontecem hoje em dia e outros são um pouco diferentes. Como, por exemplo, nós temos de igual o lançamento de disco, o lançamento de dardo, o pugilato, que é o boxe, a luta permanece, e a gente tem aí embaixo dessa última figura, até a coloridazinha, uma corrida de biga. O que é a biga? A biga era como se fosse uma espécie de carroça, puxada por cavalos, mas onde o corredor ele ficava em pé. Então, assim, a gente percebe que para participar das Olimpíadas você tinha que realmente ter posses. Que, ora, se ter um cavalo já é caro, mas você ter 3 cavalos e escolhidos apenas para a competição. Então, não eram todas as pessoas que eram atletas naquela época. E só para comprovar aquilo que a gente falou no início, a gente está vendo que seria uma programação do Festival Olímpico. Ou seja, a gente vê que era uma competição, sim, mas na verdade também existia a questão cultural, a questão política, a questão social. A gente vai ver nesse calendário dos 5 dias de um festival olímpico que a gente tinha cerimônias em homenagem aos deuses, que a gente tinha sacrifícios, que a gente tinha palestras, recitais de poesia, tinha banquetes. Então existia a parte competitiva, sim, claro, mas na verdade eram muito mais festivais de cunho religioso. Eles eram para homenagear os seus deuses. Se a gente pudesse fazer um comparativo, as Olimpíadas da era antiga, elas eram como uma festa de padroeiro de interior. Que a gente sabe que tem a parte religiosa, mas também tem a parte social. A venda de comidas típicas, a venda, aqueles desafios, no São João, por exemplo, subir no pau de sebo. Então, tudo isso eram características dos Jogos Olímpicos. O que acontece?
Com o passar dos anos, os Jogos Olímpicos eles vão perdendo um pouco da sua importância, por alguns motivos. O primeiro são as invasões bárbaras, ou seja, povos de outros lugares invadiram a Grécia e terminaram danificando, quebrando, destruindo alguns dos locais de competição. Alguns dos templos também, onde os deuses eram homenageados. E justamente nesse fator religioso, quando os romanos invadem a Grécia e começam a dominar o povo grego, o que é que acontece? Teodósio I, que era um imperador romano recém-convertido ao cristianismo, e acabado de se tornar cristão, ele proíbe os Jogos Olímpicos. Por quê? Porque ele sabia que, por mais competitivo que fosse aquela atividade, ele tinha um pé ali no paganismo. Eram festas para deuses e não festas para o único Deus que Teodósio acreditava. Okay? E aí, com isso, os Jogos Olímpicos se encerram ali aproximadamente em 392 depois de Cristo já. Professor, mas se foi encerrado os Jogos Olímpicos, se acabou, por que que hoje a gente está tendo Jogos Olímpicos? Então, por volta de 1890 e alguma coisa, um senhor que gostava muito de estudar e gostava muito de esportes, um nobre, ele era barão, chamado Pierre de Coubertin, ele era apaixonado pela cultura e pela história da Grécia. E ele, estudando, viu que havia esse evento competitivo. Como ele também gostava de esportes, ele analisou todo o formato, disse, poxa, vem pessoas de outros lugares competir em Olímpia para a glória esportiva. Poxa, isso é bacana, seria legal se houvesse um evento desse a nível de mundo. Então Pierre de Coubertin começou a pensar e disse, eu vou organizar um festival com o mesmo nome, Festival Olímpico, mas eu vou convocar pessoas de todos os países do mundo para descobrir quem é o melhor em cada prática esportiva. Ele teve que pedir primeiro autorização aos gregos. Por quê? Porque os Jogos Olímpicos eram uma instituição grega. Depois de muita conversa no pé do vidro, ali, choro e pedidos, os gregos liberaram e disseram, não, tudo bem, você pode organizar essa competição. E aí a gente começou o que a gente diz que é a segunda fase dos Jogos Olímpicos, que são os Jogos Olímpicos da era moderna, que nós estamos vivenciando atualmente. E Coubertin era um cara muito inteligente, e ele dizia, rapaz, eu quero que tudo fique marcado. E como ele não podia usar o idioma, porque a escrita a gente muito vê, mas se a gente não souber ler direito aquela palavra, a gente não entende. Mas um símbolo, não, um símbolo ele transmite tudo que eu quero. Por exemplo, uma aliança. Se eu vejo uma aliança na mão de alguém, eu digo, rapaz, aquela pessoa é casada. Se eu vejo uma cruz, ou é ali algum lugar onde tem alguém sepultado, ou se for na entrada de uma casa é que aquela pessoa é cristã. Então, os símbolos, eles às vezes dizem mais a gente do que próprios textos, próprias palavras. E quais são os símbolos que Pierre de Coubertin criou para motivar os atletas? A bandeira olímpica, a chama olímpica, os mascotes, que são aqueles bichinhos fofinhos, o hino olímpico, as medalhas olímpicas, o juramento olímpico e o lema olímpico. A bandeira olímpica, ela talvez seja o exemplo mais importante de símbolo olímpico. Por quê? Porque ela tem uma representatividade muito interessante. Primeiro, quando ela está lá em cima do mastro, ela simboliza que os jogos estão acontecendo. Quando os jogos acabam, ela é baixada, dobrada e entregue ao próximo representante de onde ocorrerão os Jogos Olímpicos. Então, quando terminar a Olimpíada de Tóquio, a bandeirinha será dobrada e entregue a um representante de Paris, onde vão ocorrer os Jogos Olímpicos em 2024. E aí, o que acontece? O que tem nessa bandeira, professor? Ela é uma bandeira branca, que simboliza a paz e a junção de todas as cores, que é a união de todas as cores dá em branco, e ela tem 5 anéis coloridos. Esses anéis, eles se entrelaçam, estão unidos entre si. E o que é que eles representam, professor? Eles representam justamente cada um dos continentes. Na aula de geografia, provavelmente o professor já falou. O que é um continente? É uma região
que é justamente a união de vários países. No planeta, nós temos 5 continentes: o continente europeu, o continente asiático, o continente africano, o continente oceânico e o continente americano. Cada um deles representado por uma cor. E a gente vê que eles estão todos unidos naqueles anéis da bandeira olímpica. Outro símbolo olímpico muito interessante é a chama. Essa chama, ela vem desde os Jogos Olímpicos da Antiguidade, porque o fogo de longe ele era visto, o fogo sempre vence a escuridão, e o fogo ele simbolizava o quê? A garra, a vontade de vencer. Então, quando se chegava numa cidade grega e você via a chama acesa, você sabia que ali estavam ocorrendo os Jogos Olímpicos. Então, você não invadia, você possuía esse respeito, porque na antiguidade era um evento de cunho religioso. E aí o que acontece? Hoje, essa chama, para dizer que não se apague, ela sempre é transmitida de uma cidade sede, onde aconteceram os jogos, até outra cidade. É o que a gente chama da corrida do revezamento. Então, ela vai sendo transportada sempre de uma sede para outra. E a lenda é que essa chama nunca se apague. Nós temos o juramento olímpico, que é um contrato social que os atletas fazem. Antigamente existia papel e caneta? Não, antigamente o homem fazia uma palavra, o ser humano, né, fazia uma palavra, um acordo só de boca. A palavra de um homem era o suficiente. Então, para honrar essa tradição antiga, existia o juramento do atleta, onde o atleta se comprometia a respeitar o espírito olímpico e buscar não dinheiro, não fama, mas a glória e a honra da sua equipe, representando a sua nação. E por último, nós temos o lema olímpico, que é o Sitius, o Altius e o Fortius. Essas 3 palavrinhas em latim significam o mais rápido, o mais alto e o mais forte, representando assim o que cada atleta buscava na competição olímpica. Okay? Nós temos aqui o hino olímpico e a letra desse hino. E, por último, apenas um demonstrativo dos locais e quantas vezes aconteceram os jogos em cada lugar. A Europa, que é o lugar que reúne mais países, aconteceram 15 vezes. 6 vezes aconteceram no nosso continente, uma vez no Brasil, foi o único país da América do Sul que sediou, 3 vezes na Ásia e 2 vezes na Oceania. Ok, pessoal? Então, por hoje, era isso que eu queria explicar para vocês sobre as Olimpíadas. Estamos encerrando aí nosso tempo. Agradeço a presença da senhora, dona Antônia. Vou finalizar aqui a gravação. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.